Olá, amigo internauta, seja muito bem-vindo ao nosso canal O Astrólogo. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Vá lá no Facebook, vá lá no YouTube, O Astrólogo. Inscreva-se, curta, compartilha, explode o dedo no like. Pois é, meus amigos, tem culpa eu? Tem culpa eu? Eu tô trazendo esse assunto aí periclitante, esse assunto que ferve nas nossas veias nos últimos anos, não só nos últimos meses, né? Que é justamente aí essa prestação de serviço ruim que a gente tem tido, que a gente tem visto as pessoas terem aí no transporte público de São Sebastião. E aí, algumas semanas atrás, culminou com um acidente fatal que acabou aí, infelizmente, tirando a vida aí de duas pessoas. Então, nós vamos propor uma discussão e um debate para vocês aí sobre isso daí. Né? Vamos discutir um pouquinho a respeito disso aí, que eu acho que é uma coisa bem interessante para a gente conversar e pensar. Né? A gente viu aí que ao longo desses últimos anos a gente tinha a Ecobus aí que ficava aí naquela história de vai, não vai, fica, não fica, é ruim, é bom, e o prefeito aí, junto com os trapalhões aí, não conseguia notificar, não conseguia resolver, vai para a justiça, perde, de novo perde, o Tribunal de Contas julga irregular um contrato, aí a justiça faz perícia e diz que está tudo certo, aquela bagunça, e aí Felipe Augusto e os trapalhões não conseguem resolver, até que de repente conseguiram resolver e trouxeram uma empresa, aquela história, olha agora, é a Sou São Sebastião, ela vai ter GPS, vai ter tudo aquilo que o nosso prefeitão Felizão prometeu e não cumpriu. Vai ter Wi-Fi, vai ter ar-condicionado, vai ter até chapa para fazer x-salada, vocês estão vendo, né? Até tudo isso, né? Mas, na verdade, a gente não tem visto muito essas coisas. O que a gente tem visto é o ônibus quebrado toda semana. Toda semana tem uma foto do ônibus quebrado, um vídeo do ônibus quebrado. E a gente se deparando aí com essa Soul, dá prestar um péssimo serviço à nossa cidade. E olha que a gente não pode esquecer do seguinte, hein? A Ecobus ganhava um valorzinho pequeno, né? Pequeno de subsídio. A Soul ganha 2 vezes mais, e agora não sei, ganhava 4 milhões e meio a mais, passou a ganhar 6, agora parece que vai para o terceiro contrato para ganhar 8 milhões e meio. Eu não sei o que foi que aumentou, não sei o que foi que aumentou drasticamente no nosso mundo para que o subsídio dobrasse no intervalo de 6 meses. Né? Porque fez um primeiro contrato, deu 6 meses, em 6 meses o negócio ficou tão ruim, que teve que dobrar o subsídio, né? De 4 para 8. Eu não sei o que aconteceu. O leite subiu de 4,50, 4,60 para 5,15, né? 10%. Eu não consigo entender como o negócio dobra, como vira 100%. O combustível, por mais altas que tenha tido nesses últimos 6 meses, não dobrou de preço. Então a gente não consegue entender. O salário dos funcionários da empresa também não dobraram. Então por que é que o prefeitão Felipe Augusto, né, assessorado pelo vice-prefeitão Reinaldinho e pelo presidentão da Câmara Reis, não sei por que acontece isso, né? Por que tudo muda, dobra o preço e ninguém fala nada, ninguém faz nada, fica tudo por isso mesmo. Então, a gente tem que trazer isso à baila, a gente tem que pensar por que isso está mudando, por que isso está acontecendo, por que é que está dobrando o valor que a prefeitura paga. Em contrapartida, a gente continua vendo que tudo continua do mesmo jeito, nada muda. Acidente, ônibus quebrado e aquela bagunça toda de sempre. A gente continua vendo isso daí. Então, acho que vocês viram aí essa semana, o que vocês viram de bonitinho que aconteceu essa semana no nosso ônibus, né? Hoje vocês já devem ter visto que aconteceu uma outra coisinha. Então, olha só o que foi que a gente viu essa semana. Dá uma olhadinha. Olha só. O ônibus que transportava os estudantes perdeu a roda. Olha só, Felipe Augusto! Olha lá, Reinaldinho, o homem mais melhor de bom que o Einstein, né? Gestão meia bomba, né? Presidente Reis, que está sentado em cima da senha do transporte, olha lá, a roda do busão caindo, transportando criança, gente.
E esses caras, ó, não fazem nada. Eu vi uma matéria do Elton Romano hoje falando que faz 2 meses que o Reis está sentado em cima da CEI do transporte. E tá mesmo, aí empurra pro teimoso, empurra pro Reis, e fica aquele jogo de empurra, e os caras não estão nem aí com a população. Guardem esses nomes, hein? Teimoso, Reis, os vereadores que não estão nem aí para São Sebastião. Guardem esses nomes, hein, pessoal? Pois é. Então, a gente vê todo dia um problema com o ônibus. Ou o ônibus não consegue subir o morro, ou o ônibus quebra. E agora, mais uma vez, problemas com o ônibus que transporta estudantes, soltando a roda. Semana retrasada, eu fui buscar minha filha ali na escola. Na volta, o ônibus parou na minha frente e eu, por sorte ou azar, não estava com meu celular. Quando eu olhei para o ônibus, a última janela estava com o vidro quebrado, estilhaçado. E a molecada lá dentro, sendo transportada com o vidro quebrado, todo estilhaçado. Aonde já se viu um motorista prosseguir viagem com um ônibus desse jeito? E ninguém fazer nada, ninguém falar nada. Pena que eu não estava com o meu celular naquele momento, eu não teria tirado foto, na mesma hora teria compartilhado com vocês. Né? É um absurdo atrás do outro. E essa semana, mais uma vez. E aí os caras não fazem nada. E aí a gente viu aí há 2 semanas que a gente teve um problema aí de um acidente, né? Que até a gente está colocando aqui atrás para vocês, olha lá, motorista de ônibus causou 2 mortes, é preso. Pois é. Aí a gente fica se perguntando, né? Será que uma tragédia anunciada, como todo mundo dizia aí nesses últimos meses, será que essa tragédia anunciada realmente é um acidente? Será que essa tragédia anunciada realmente é uma fatalidade? Porque aconteceu direitinho do jeito que a gente falou aqui e que tantos outros disseram também, não é mesmo? Então, o que a gente falou? Olha, a hora que acontecer uma tragédia, sabe o que o prefeito vai fazer? Ele vai tirar proveito político, vai fazer politicagem em cima da tragédia e da desgraça das pessoas. Exatamente o que o Felipe Augusto fez. Ele foi lá, fez uma live, fez umas fotos, olha, nossa equipe tá tirando ônibus, tá arrumando ônibus. Mas, Felipe, você não fez nada para fiscalizar, você não fez nada para evitar que isso acontecesse. O seu governo, seu Reinaldinho e Reis, é uma tragédia, é um caos. E vocês não se tocam. Ao invés de vocês terem tomado alguma providência, vocês vão renovar o contrato com essa empresa por mais 6 meses. Que vergonha, Felipe Augusto. Que vergonha, Reinaldinho. Que vergonha, Reis. Vocês não vão fazer nada pela população? Vamos dar uma olhadinha aí num vídeo que circulou na internet esses dias atrás e que mostra um ônibus cambaleando. Eu vou colocar para vocês aí, dá uma olhadinha nesse vídeo. Tá carregando. Vamos adicionar a transmissão, vamos dar uma olhadinha? Gente, vocês acham que essa empresa é uma empresa digna, séria, responsável para que o Felipe Augusto, o Reinaldinho e o Reis fiquem com o bumbumzinho sentado na cadeira e ó, deixa tudo como tá, Deus dará de qualquer jeito? Pensa, gente, dá uma olhadinha que tá escrito em cima de mim aqui, ó, aqui em cima, ó. Eles têm culpa? Claro que tem. Quem escolheu a empresa fui eu? Foi você? Você que não votou neles, com certeza, mas você que votou neles, indiretamente, você deve parar, botar a mão na cabeça e falar, caramba, que besteira que eu fiz em votar em Felipe Augusto, Reinaldinho e Reis. Que besteira que eu fiz, não é verdade? Que besteira. Será que eu tenho culpa de ter elegido esses caras terem colocado essa empresa triste
para poder fazer o transporte das pessoas na nossa cidade. A gente já mostrou um vídeo para vocês também do ônibus, do motor fervendo, o motorista para e o ônibus ferve, parece uma chapa para fazer lanche. A gente mostrou para vocês também como é que tá a situação do elevador que tem que colocar e retirar o cadeirante do ônibus. Não funciona. Aí o motorista vai lá e bate para ver se funciona. Aí 3, 4 pessoas têm que colocar o cadeirante, tirar o cadeirante. E aí o ônibus solta a roda, com criança indo para a escola dentro. Aí o ônibus no outro dia está com a janela quebrada, transportando criança e nada. Aí no outro dia está descendo um morro e a roda escapa, o busão quase cai ribanceira abaixo. E agora a gente tem aí esse acidente que acabou, infelizmente, tirando a vida de 2 pessoas, de 2 jovens, um de 21 e outro de 24 anos. Né, Felipe Augusto? Né, Reinaldinho? Né, Reis? Botem a mão na consciência. Será que vocês, não têm culpa disso? Claro que tem. Claro que vocês têm algum tipo de culpa, porque o Reis é presidente da Câmara e não faz nada para fiscalizar. Está sentado com a bunda na cadeira e não levanta para fazer com que essa SEI ande, com que a fiscalização em cima da empresa, em cima do prefeito, em cima da prefeitura aconteça. O Reinaldinho, que vocês votaram nele, quem votou nele, infelizmente, não é verdade? Tá lá, em vez de chegar no prefeito Felipe Augusto, ou puxar a orelha do menino e falar, Felipe Augusto, vamos trocar essa empresa, vamos fazer alguma coisa. E Reinaldinho tá nem aí, não quer nem saber, se esconde, assim como o Reis. Eles botam o rabinho entre as pernas, vai um debaixo da asa esquerda, o outro debaixo da asa direita do tucanão Felipe Augusto, e todo mundo fica escondidinho, quietinho, ninguém fala nada, ninguém se manifesta, ninguém fala nada. Isso é um absurdo. E o Felipão, que é o cara que escolheu a empresa e que fica aí fazendo politicagem em cima da desgraça alheia, mostrando fotinho com carinha de choro, oi, coitadinho, coitadinho. E exatamente como a gente falou, quando a desgraça acontecer, aí o prefeito Felipe Augusto vai agir daquela maneira que ele age sempre, né? Linda, maravilhosa, inteligente. Ele vai achar um culpado. E aí vai dizer, o culpado é o A, é o B, é o C. O culpado não é ele que escolhe mal, que não fiscaliza. O culpado não é ele que não faz nada. O culpado não é o Reinaldinho, que não faz nada. O culpado não é o Reis. E os outros 7 vereadores da base, que ao invés de fiscalizar, de fazer alguma coisa, senta o rabo na cadeira, vê o dinheiro pingar na conta e não estão nem aí. Aí os caras ficam todo mundo quietinho, ninguém fala nada. E só propaganda, propaganda, propaganda. Hoje fizemos isso, hoje fizemos aquilo. E só na propaganda. Ninguém se manifesta a favor da população. Ninguém puxa a orelha do prefeito. Ninguém tem uma atitude digna daquele mandato que exerce. Nem o Reis, nem o Reinaldinho, nem os vereadores da base, muito menos Felipe Augusto, que não tá nem aí para nada. E sabe, pessoal... sabe quanto, no mínimo, vai custar essa brincadeira para os cofres públicos? Você aí dos 23 mil que elegeu essa trupe aí, sabe quanto vai custar? Eu fiz as contas mais ou menos aí. Eu creio que cada uma das famílias dos jovens que acabaram perdendo a vida, cada um deve ter direito e deve receber cerca de R$1,5 milhão de reais pela perda da vida dos seus entes queridos. Mais ou menos isso. Então, familiares, se vocês não entraram na justiça, entra. Dinheiro vai trazer de volta? Não vai. Dinheiro vai fazer comprar um corpo novo, uma vida nova? Não vai. Certo? Mas é a forma com que a lei encontrou de, ao menos de alguma forma, reparar o prejuízo, reparar moralmente a situação e fazer com que aquele que é responsável por um acidente dessa natureza seja obrigado a ressarcir a família daquele que não está aqui, daquilo que a pessoa poderia receber ao longo da vida e, de repente, aí garantir uma pensão para os seus eventuais dependentes. Então, pensando nessa salada mista aí que eu estou falando para vocês, aquilo que as pessoas deixaram de ganhar ao longo da vida, danos morais, pensão para eventuais dependentes por alguns anos, eu creio que cada um dos jovens vai ter direito, a família deles aí vai ter direito a aproximadamente R$1,5 milhão de reais. Sabe quem vai pagar essa conta? Sabe, 23 mil que elegeram esses caras aí? Vocês e nós que não votamos neles. Olha o tamanho da naba que vocês deram para nós.
Talvez isso explique por que de repente, o subsídio vai saltar de 4 para 8 milhões. Talvez isso explique. Né? Os caras já devem estar antevendo uma eventual ação judicial e já devem estar aí conversando. Ô, Felipão Augusto, Reinaldinho Poderoso, Reis, meu queridão, vamos dar uma força aí, precisamos dar uma reforçada no caixa, porque vai vir uma ação grande, o nabo vai entrar gostoso, bem grandão. Nós vamos ter que gastar 1,5 milhão mais ou menos com cada família. Então, Felipão, dá uma forcinha para nós aí. Já o combustível não dobrou o preço, o salário do motorista também não, o preço do pneu também não. Mas nós temos um acidentezinho aí, né? Que a gente vai ter que dar um jeito e reparar. Pois é, meu amigo. Essa empresa responsável por esse acidente, por que ela é responsável? Porque é o motorista dela. E a prefeitura é responsável também porque a prefeitura contratou a empresa, a prefeitura não fiscalizou, a prefeitura não fiscaliza. Então a prefeitura celebrou um contrato com uma empresa que celebrou um contrato de trabalho com o motorista. Não sei qual era a situação do motorista, se ele estava bem, se não estava. As reportagens que a gente vê disse que não estava, mas enfim, não vamos entrar no mérito, que isso aí o cara tem que discutir na justiça, se está certo, se está errado, se vai ser condenado, se vai ser absolvido. Enfim, isso aí é um problema do motorista e ele vai ter que se acertar com a justiça criminal. E nós, munícipes de São Sebastião, vamos pagar aí uma bela indenização para essas famílias. Por culpa de quem? Por culpa de Felipe Augusto, por culpa de Reinaldinho, por culpa de Reis e por culpa dos outros 7 vereadores da base, que esses caras não estão nem aí com o povo de São Sebastião. Se a empresa é boa, se é ruim, se tem que fiscalizar, se não tem. Esses caras não estão nem aí, não querem nem saber. E a conta vem pra gente. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui na pergunta que eu estou colocando para vocês. Felipe Augusto escolhe mal a empresa, dobra o valor do subsídio que vai pagar. Reinaldinho, rabinho entre as pernas, debaixo da asinha do Felipe, escondidinho, não bota nem os olhos para fora, igual um jacaré quando tá dentro da água, né? O Reis, presidente da Câmara, tá lá, lindo, belo, formoso, preocupado com a sua suposta ou futura reeleição, também não tá nem aí, nem com o transporte, nem com a vida das pessoas. E os outros 7 vereadores da base, que deviam dar exemplo, né? Que quando foi para celebrar o contrato, os caras foram lá, belos e pomposos, olha só, se a empresa for ruim, nós vamos tirar a empresa, porque eu conversei com o dono, eu conversei com o proprietário, eu conversei com o diretor, e os caras vão trazer um ônibus bom, vão trazer gente boa, vão fazer isso, vão fazer aquilo, e se não trouxer, não tem renovação, a empresa vai embora depois de 6 meses. Aí, teimoso, você que acho que é o presidente da Comissão de Transportes, né, que está aí engavetando o pedido da SEI do transporte. Tá vendo, teimoso? Você abriu a boca para falar besteira, você abriu a boca para dizer que depois de 6 meses tirava se acontecesse o pior, tá aí, teimoso. Você não fez nada, nem depois de 6 meses, nem depois de 1 ano. Vai renovar de novo e você tá aí, ó, cantando e andando, junto com o Fuli, com o Maurício e com os outros, e com os demais aí, com o Nabuco, com o Daniel Soares, Daniel Simões e com o Renato. É isso que vocês estão fazendo, sentado em cima da SEI e não estão fiscalizando. Então, meus amigos, olha aqui, ó, eles têm culpa? Pensa um pouquinho. Se os caras contratam errado, não fiscaliza, não faz nada para melhorar, não faz nada para mudar. Vocês acham que eles são inocentes isso aí? Vocês acham que esses caras não deveriam responder, não deveriam pagar por essa indenização? Eu tenho a mais plena convicção que sim. Felipe Augusto, Reis e Reinaldinho são culpados em parte por toda essa bagunça, por todo esse transporte caótico e um fiozinho de culpa eles têm que ter sobre esse acidente fatal que aconteceu, sobre tantas outras desgraças que têm acontecido no transporte de São Sebastião. Eu tenho essa convicção. E vocês, olha para cima aqui, ó, e pensa, eles têm culpa?